Bom dia, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de responsabilidade profissional. Confirmem para mim, por gentileza, se estão me ouvindo e se estão vendo a tela compartilhada. Bom dia, prof. Bom dia, tudo certo, prof. Tá tudo Maravilha, certinho. pessoal. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a essa manhã de sábado, né? Não sei aí onde você está, mas aqui em Jales é uma manhã bastante agradável, um clima bastante ameno frente àquilo que nós estamos aí acostumados. E muito obrigado, então, pela presença de vocês. Vamos dar início, né? Lembrando, pessoal, que já está à disposição para vocês responderem, né, o questionário referente a essa aula. Né? Como sempre nas minhas aulas, a chamada é feita com base nas respostas do questionário, né, durante o período da aula. Também não adianta você responder antes da aula ou depois da aula. Tá? Se porventura alguém não se atentou e respondeu antes do período da nossa aula, responda novamente, não tem problema, tá? Mas é importante que fique registrado a presença do aluno durante a nossa aula, das 8 até às 11h40. Então, vocês têm até às 11h40 para responder o questionário, né, o formulário, que está lá na nossa aula do Classroom. Então, entre lá depois, não precisa ser agora, né, pode ser até depois da aula, mas tem que responder durante o período da aula para que a chamada, para que a presença do aluno seja contabilizada, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Qualquer dificuldade de acesso, qualquer problema, depois vocês me avisem também. Aula gravada, tela compartilhada. Pessoal, o assunto nosso hoje, né, nós falaremos aí sobre os princípios bioéticos, mas não tem como nós falarmos de princípios bioéticos se nós não fizermos uma análise aí sobre a bioética clínica e o direito médico. Então é imprescindível, é fundamental que nós façamos essa análise para que nós possamos de fato convergir aí ao estudo dos princípios bioéticos. O médico que respeita os princípios bioéticos, com certeza é um médico também que vai respeitar a ética médica e que vai agir dentro dos limites legais da sua atuação. Isso significa dizer que o médico que age, que atua, que conhece e respeita os princípios bioéticos, né, ele terá uma relação médico-paciente muito mais harmônica e muito mais satisfatória, né, do que aqueles que desconhecem, do que aqueles que não agem aí nos parâmetros e pelos princípios da bioética. Então é fundamental que nós entendamos, primeiro, o que eles significam, qual a sua importância, por que surgiram e, logicamente, como isso é importante para todos, né? Dentro de um aspecto onde a vida é o direito mais importante, onde a vida é o direito do qual todos nós estamos envolvidos, né? Principalmente vocês médicos, já que lidam com a manutenção e o restabelecimento da vida de forma direta, tá? Pessoal, qualquer intercorrência, se começar a travar, qualquer dificuldade aí para vocês me ouvirem, me avisem imediatamente, tá bom? Que aí a gente vê o que pode ser feito. Bom, continuando então. A partir do momento em que nós tratamos dos princípios bioéticos, né, é fundamental que nós saibamos que existem limites de atuação. Existem limites entre, né, a autonomia do médico e a autonomia do paciente. Existem limites entre direitos e deveres de forma recíproca. Então, isso é um aspecto extremamente importante, né? E esse respeito, vamos tratar como respeito inicialmente. Esse respeito que existe entre paciente e médico e vice-versa, ele está diretamente ligado à própria origem da medicina, né? No próprio juramento de Hipócrates, vocês já vão ver ali de forma implícita e explícita os princípios bioéticos, né? Por quê? Porque, na verdade, quando Hipócrates diz que a função do médico é curar, quando não possível curar, ele deve amenizar. Quando não possível amenizar, que ele deve consolar, né? Em outras palavras, foi isso que o Hipócrates disse. Então, ou seja, esse é um aspecto que vai aí limitar
que vai embasar a atuação do médico. Ou seja, então, com base nesses aspectos, é onde nós vemos a necessidade dos princípios bioéticos. É lógico que nós só temos a necessidade de princípios ou de leis quando essa relação não flui de forma harmônica, quando o respeito não existe, né? E aí nós temos dois fatores que são extremamente importantes. O primeiro deles, né, são alguns eventos que aconteceram nos Estados Unidos entre a década de 20 e de 30, ou seja, logo após a Primeira Guerra Mundial. Outro evento que culminou, então, com a necessidade extrema da determinação e da designação desses limites médicos, né, relacionados aí à medicina, relacionados aí à tecnologia, relacionados a tudo aquilo que envolve a pesquisa em seres humanos, vem de forma, então, mais aparente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ou melhor dizendo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, onde aconteceram experiências com pessoas, né, onde pessoas foram submetidas a infecções por doenças, a mutilações, né, na busca ali do poder alemão, né, na Segunda Guerra Mundial, sob o comando de Hitler, na forma e no intuito de criar super soldados. Então, esses aspectos foram determinantes aí, né? Eu já disse sobre os experimentos, né, que foram realizados pelos Estados Unidos em negros e em pessoas com deficiência física nos anos na década de 20 ou de 30, ou seja, logo após a Primeira Guerra Mundial, e depois culminou, então, com todas as atrocidades que foram cometidas na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E isso culminou, como eu disse, numa legislação, ou seja, o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg levou aí, né, ao julgamento de Nuremberg. Então, ou seja, a partir do momento em que nós temos essa situação, nós temos, logicamente, que observar, né? Nós temos que compreender o que é que significa, né? Para vocês terem uma melhor consciência do que eu estou dizendo, né? Nós temos filmes aí relacionados ao julgamento de Nuremberg, né? O que determina, então, o que vai fazer com que vocês possam compreender o que de fato levou aqui, o que pesou para que nós tivéssemos, né, a necessidade, levou a necessidade de nós termos aí, né, os princípios bioéticos. Eu vou até colocar aqui, né, o link de um filme relacionado ao julgamento de Nuremberg. Recomendo aí que todos assistam, né, como forma de compreender a relação que existe do que foi praticado com os princípios bioéticos, né? Um filme está aí, está até no YouTube, fácil de vocês verem depois, e é importante que nós tenhamos essa compreensão, né, como forma, como expectativa de ter aí um equilíbrio entre essas relações, ou seja, entre a atuação médica e entre a preservação da vida. Esse é o grande objetivo, que é a preservação da vida. Então, esse é um aspecto. Em razão disso, como eu disse, foi com a edição do Código de Nuremberg que nós tivemos aí, né, maiores noções acerca da bioética, bem como em relação aos seus princípios, né? Se nós tivéssemos que buscar conceitos sobre a bioética, nós temos N doutrinadores que nos trazem aí conceitos próprios do que é a bioética, né? Mas de uma forma bastante simples, de uma forma bastante aí objetiva, nós podemos classificar a bioética, né, como, e tendo ela o objetivo de proteger a vida, né? E, logicamente, a proteção da vida está baseada na relação do médico para com o seu paciente, posto que a dignidade humana deve ser preservada em todas as situações. E aí, pessoal, nós, então, aqui focamos sobre o que é ter uma vida digna, né? O que é garantir a dignidade ao ser humano. A partir do momento em que eu trato da bioética, né, o que nós temos?
nós temos etimologicamente a ética da vida, né? Se a vida deve ser vivida de uma forma ética, se a dignidade do ser humano deve ser preservada, né? Logicamente que nós temos aí uma correlação entre a bioética e o biodireito, né? Já que o biodireito é o direito da vida. Então, ou seja, eu vou garantir que a ética seja preservada por meio do direito. Então, tanto a ética da vida quanto o direito da vida, eles se entrelaçam, né? Eles se complementam a fim de que possa, então, de fato, ser garantida a dignidade humana. Então, os dois vão agir para que a dignidade humana seja efetivamente preservada, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Agora, nós sabemos que nem sempre é possível garantir a cura ao paciente, né? Até porque, por vezes, a doença ainda está fora, ela ainda não foi compreendida, a cura não foi achada, ou simplesmente porque, para aquela hipótese, para aquela situação, não existem meios técnicos capazes, né, de sustentar a vida como ela de fato necessita. Mas, né, nós já evoluímos muito. E por mais, né, que as atrocidades que foram cometidas aí na Segunda Guerra Mundial sejam, né, sejam latentes e condenáveis, mas nós não podemos negar que, se nós tirarmos de tudo de ruim que aconteceu, nós tivemos também um grande avanço tecnológico da ciência, né? Algumas tecnologias em saúde que nós temos hoje tiveram o seu início, né, os seus primórdios ali, em razão da realização dessas atrocidades. É o que eu falo, né? Não há aqui que se defender, não há aqui que se justificar, mas nós temos que reconhecer que grandes avanços tecnológicos surgiram também, né, das pesquisas atrozes aí que foram realizadas, né, contra, e considerado como crime contra a humanidade, né, nos termos aí do julgamento de Nuremberg, pessoal. Então, esse é um outro aspecto. Por mais que seja totalmente condenável, nós temos que reconhecer também que a tecnologia, né, quando utilizada para o bem da sociedade, trouxe benefícios aos indivíduos e trouxe também um benefício a todos nós, né? Logicamente que não haveria necessidade de evoluir a tecnologia para praticar o que foi praticado, né? Para praticar, na verdade, genocídios ali. Então não é isso o que eu estou dizendo, mas a tecnologia avançou naquele período e isso nós temos que reconhecer. Então, o que se tem, na verdade, é que logo após tudo isso que aconteceu, logo após, né, esses experimentos, logo após essa situação, percebeu-se que, né, na verdade, não existiam parâmetros, não existiam limitações à atuação humana, né, naquele período. Por isso que se criou o Código de Nuremberg, né? Então, na verdade, os princípios bioéticos aí vieram, né, como forma aí de garantir o quê? De garantir a dignidade da pessoa humana e de que ela, quando submetida a pesquisas, quando submetida a experimentos, ela não seja vítima, né? Os limites da atuação humana, os limites da atuação médico-profissional não ultrapassem esses limites que nós estamos aí, então, observando a partir de agora, né? Que a ética da vida sempre seja preservada, né? De acordo com Dantas, a bioética, portanto, em sua origem, teria um compromisso com o equilíbrio e a preservação da relação dos seres humanos com o ecossistema e a própria vida no planeta. Por que os autores tratam e relacionam a bioética com essa questão da manutenção da vida no planeta, né? Até porque, se nós começarmos a refletir rapidamente, e se nós lembrarmos de alguns filmes que nós já assistimos, né, onde experimentos bioéticos foram conduzidos, então, por exemplo, né, trazer à vida, por exemplo, animais extintos, como o filme Parque dos Dinossauros, né? Isso geraria novamente um desequilíbrio na cadeia de sobrevivência das espécies,
né? Como, por exemplo, a clonagem de animais. Muito se falou em clonagem de animais, né? Da ovelha Dolly, foi primeiro animal divulgado como clonado, né? Então, ou seja, imaginem todas essas questões, né? Imaginem por que se falava tanto em clonagem na década passada e agora não se vê falar mais tanto em clonagem, né? Algumas perguntas elas vão ficar no ar, né? Porque, por exemplo, muito se falava, né, sobre alguns aspectos, né, como por exemplo da manutenção da vida, da preservação da vida, da possibilidade da ressuscitação após a morte. Muito se falava sobre isso e por vezes aí nós vemos que alguns assuntos eles simplesmente param de ser divulgados, né? Mas, porém, e por outro lado, nós vemos que hoje a tecnologia da ciência ela está avançada ao ponto, por exemplo, de criar situações que antigamente era inimaginável, como recentemente nós tivemos aí um transplante de face, né? O transplante de órgãos, a questão da inseminação artificial, dos bebês de proveta. Então, muitas questões elas estão relacionadas à bioética, né? Por exemplo, imagina lá um embrião fecundado que está aguardando para ser implantado, né, no ventre da mãe. Foi implantado, a gravidez foi bem sucedida, mas e aqueles outros embriões que continuam congelados aguardando, né? São seres de direito, eles possuem personalidade, eles têm o direito de serem implantados e têm o direito de se tornarem pessoas, né? É claro que não, né? Mas também o descarte não pode ser de qualquer forma, até porque nós estamos tratando de material genético. Então, ou seja, muitas hipóteses, elas estão aí diretamente relacionadas àquilo que nós estamos observando sobre a finalidade, então, da bioética, né? Ou seja, a conduta do médico, ela tem sempre que estar voltada para a virtude da vida, né? A virtude da vida, a garantia da vida, do melhor estado ao paciente, é o grande objetivo da profissão médica. E o profissional deve agir e tomar todas as medidas suficientes a fim de tentar amenizar o problema, conforme prevê ali, por exemplo, o Código Penal, no seu artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1º. Mas quando nós falamos em comportamento ético, em preservação da vida, né, eu também penso muito na preservação do profissional. Tanto é que cada vez mais o termo de conhecimento livre e esclarecido ele é fundamental na profissão médica, né? Até penso que o médico não poderia agir ou não poderia realizar nenhum tipo de procedimento antes de ter esse termo, né, de esclarecimento, de conhecimento, de esclarecimento e de concordância do paciente, né? O TECLE, ele é extremamente importante para que o médico possa também aí preservar-se frente aos procedimentos, frente à atuação, né, em prol do próprio paciente. Então, o médico deveria sempre ali se resguardar e uma das formas é exatamente dar esse conhecimento, permitir que o paciente possa exercer a sua autonomia. Então, todos esses aspectos vêm. Quando eu digo nessa regulamentação, né, nesse regramento, nessa limitação entre médico e paciente, nós, então, estamos diante desses aspectos. Ou seja, nós estamos diante do fato de que deve haver um equilíbrio, né? Nem o médico pode ser prejudicado e nem o paciente pode ser prejudicado. Esse equilíbrio é que vai fazer com que os princípios bioéticos, de fato, sejam ali observados. E nós vimos já nas aulas anteriores com relação à responsabilidade médico-profissional, né? Já que estamos falando aqui também do biodireito, né? E do direito médico por consequência. Essa responsabilidade médico-profissional, só para que nós possamos aqui rapidamente relembrar, né? O médico, a atuação médico-profissional é uma atuação de meio, o médico responde subjetivamente com a efetiva demonstração da culpa, né? Ou seja, de ter agido com imprudência, imperícia ou negligência. A exceção, no caso, seriam as cirurgias estéticas. E aí é uma atividade de fim e uma responsabilidade objetiva do profissional da saúde, né? Lembrando ainda que o biodireito é ramo do direito público, ou seja, do direito social. Então, o biodireito, o direito médico, de uma forma geral,
eles tendem a proteger aí a sociedade como um todo, né? E o doutrinador Maluf, ele diz que o biodireito pode ser definido como um novo ramo do estudo jurídico, resultado do encontro entre a bioética e o direito. É um ramo do direito público que se associa à bioética, estudando as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina e à biotecnologia, peculiaridades relacionadas ao corpo, à dignidade da pessoa humana. E é preponderante, né, esse estudo nos dias de hoje. Por que ele é preponderante? Porque nós estamos aí, né, às margens das cirurgias robóticas, ao atendimento pela telemedicina, né, e cada vez mais a nanotecnologia aplicada à medicina. Então, todos esses aspectos são devidamente resguardados, limitados, relacionados, para que os limites da pesquisa sejam sempre ali preservados, né? Esse é um aspecto também extremamente importante, né? Sempre que uma pesquisa for realizada com base no ser humano, em que existam pessoas participantes de uma pesquisa, primeiro, essa pesquisa tem que ser submetida a um CEP, a um Conselho de Ética e Pesquisa, né? Toda universidade, hospital que vá realizar pesquisas com seres humanos, né, mais invasivas ou menos invasivas, deve ser submetida ao CEP. Né? O CEP tem a finalidade básica, né, de verificar, de resguardar se os direitos dos pacientes, né, do sujeito da pesquisa, estão resguardados. E uma forma que o CEP tem é a verificação da presença dos princípios bioéticos aplicados na pesquisa realizada. Então, a partir desse fato, é que o CEP vai, então, autorizar, né, dar o seu parecer de concordância, né, ou não com aquela pesquisa, ou se não tiver adequada, vai requerer a regularização, né, dos termos da realização da pesquisa. Eu tenho a honra de compor o CEP da Universidade do Brasil. Então, nós aí, mensalmente, nós temos a obrigação, né, de analisar pesquisas que estão sendo realizadas com seres humanos e, principalmente, verificar a preservação, né, e a regulamentação dos princípios bioéticos nas pesquisas que são realizadas aí com seres humanos. Então, é algo extremamente importante que vem aí de encontro a tudo aquilo que eu estou dizendo, né? Para garantir a proteção de todas as espécies, é essencial que hajam limites para a atuação humana, posto que com os avanços da engenharia genética e da biotecnologia, é fácil constatar que, se não houver limites, muitas pessoas vão brincar de ser Deus, criar novas espécies, alterando organismos já existentes. E, logicamente, pessoal, isso vai gerar de uma forma complexa, né, todo um desequilíbrio, e isso pode colocar, sim, em risco a vida humana na Terra, como, por exemplo, a criação de novos patógenos, né, a difusão de novas epidemias, pandemias, e isso, logicamente, vai poder aí causar um dano inimaginável a toda a espécie humana. Então, são aspectos que devem ser sempre aí preservados, né? Ética e responsabilidade são essenciais quando o assunto envolve seres vivos, humanos ou não humanos. Por que eu digo isso? Porque nós vimos e vivenciamos aí um movimento em razão da proteção dos animais também e de contra a utilização de animais em experiências, né? Como, por exemplo, a utilização de cachorros, né, da raça Beagle, por exemplo, pela indústria farmacêutica e cosmética. Então, hoje, muito se pensa, muito se objetiva a não utilização também de animais como forma degradante, como forma de causar a eles sofrimento, né, quando necessário, pesquisas realizadas para a finalidade humana. Então, hoje nós temos também essa outra concepção, não só a preservação, não só a aplicação de princípios bioéticos aos seres humanos, mas também aos animais, né? Já que os animais são tutelados também pela lei, né? Nós temos aí o Código Florestal, nós temos leis específicas que tratam de crimes contra os animais, o endurecimento recentemente da legislação, né, prevendo aí penas maiores, penas mais severas
aqueles que cometerem crimes contra os animais. Então, todos esses aspectos são regulados também pelos princípios bioéticos, seja pela vertente da preservação do ser humano, seja pela vertente aí também, né, da proteção dos animais. E isso é extremamente importante. Logicamente que ainda não se conseguiu, né, superar em todas as hipóteses a utilização de animais em pesquisas que levem em consideração aí benefícios para a humanidade, mas com certeza já se reduziu muito o número, né, de hipóteses em que de fato é imprescindível a testagem de novos medicamentos, né, a testagem de novos produtos em animais. Isso já se reduziu drasticamente frente àquilo que acontecia no passado. Então, nós podemos aqui concluir que o biodireito e a bioética possuem a missão, né, de garantir que a ciência vai de fato contribuir para o progresso da humanidade e não acabar com a vida no planeta Terra. Então, todos esses aspectos são extremamente relevantes, são extremamente importantes e é o grande objetivo, então, do nosso estudo, pessoal. Atentando agora aqui, bom, pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Maravilha, então, vamos dar sequência, pessoal. E agora, então, adentrando aqui de fato aos princípios da bioética. Feita esta introdução, para que nós pudéssemos ter aí, né, uma dimensão exata da importância e do porquê dos princípios da bioética, né? Já foi dito, e aqui só para confirmar, que o Código de Nuremberg é o primeiro dispositivo a prever limites na atuação de profissionais de saúde, né? Até recomendo também que vocês tenham acesso ao Código de Nuremberg, né? Até vou postar depois lá no nosso Classroom também a íntegra, né, do Código de Nuremberg. E também para que vocês possam compreender aí o julgamento, na verdade, de Nuremberg. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa compreensão do que significou, né, da importância do Código de Nuremberg, né? Inclusive sobre esse aspecto aí limitador, né, da atuação médico-profissional. Então, esse é um aspecto também extremamente importante. Essa limitação que existe, né, entre alguns aspectos, né, para que vocês tenham uma ideia, o Código de Nuremberg é um código bastante sucinto, né, não é nada fora da nossa realidade de estudo, por exemplo, né? Ele vem com 10 artigos. Ele diz o seguinte, só para vocês terem uma ideia da posição do que o Código de Nuremberg diz, né? O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas a experimento devem ser legalmente capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior. Devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam explicados às pessoas a natureza, a duração e o propósito do experimento, os métodos segundo os quais será reduzido as inconveniências e os riscos esperados, os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, que eventualmente possam ocorrer devido à sua participação no experimento, o dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador, que inicia ou dirige um experimento ou se compromete nele. São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outrem impunemente. Artigo 2. O experimento deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos de estudo, mas não podem ser feitos de maneira casuística ou desnecessariamente. O experimento deve ser baseado em resultado de experimentação em animais e no conhecimento da evolução da doença em outros problemas em estudo.
Dessa maneira, os resultados já conhecidos justificam a condição do experimento. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, quer físicos, quer materiais. Não deve ser conduzido qualquer experimento quando existirem razões para acreditar que pode ocorrer morte ou invalidez permanente, exceto, talvez, quando o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do problema que o pesquisador se propõe a resolver. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. O participante do experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento. O pesquisador deve estar preparado para submeter os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar que a continuação do experimento provavelmente causará dano, invalidez ou morte para os participantes. E esse, pessoal, é o Código de Nuremberg. Ou seja, são 10 artigos que eu acabei de ler para vocês que tratam desses limites dos experimentos que são realizados aí, né, das pesquisas que são realizadas em seres humanos. Então, ou seja, nós devemos sempre observar, nós devemos sempre estar balizados aí pelo Código de Nuremberg. Vou até postar aqui, olha, não é tão extenso, né? Vou até postar aqui no chat o Código de Nuremberg. Para aqueles que quiserem posteriormente fazer a leitura, ele estará aqui à disposição de vocês, pessoal. Né? Então, é imprescindível, é fundamental que quando tratarmos dos princípios da bioética, tenhamos a consciência, tenhamos a concepção dos ditames do Código de Nuremberg. Bom, vamos lá, pessoal, para efetivamente os princípios bioéticos. O primeiro princípio é o princípio da autonomia, né, que corresponde à exata capacidade de governo próprio conferido ao homem. Então, quer dizer que o homem, né, maior e capaz, tem capacidade de autogovernar-se, de decidir sobre a sua vida, mediante o qual ele, desde que capaz, pode tomar suas próprias decisões relativas ao método de tratamento a ser utilizado pelo profissional médico. Então, o princípio da autonomia, o primeiro princípio bioético, está aqui, né, fundamentado sobre esses aspectos. O primeiro princípio bioético faz parte aqui dessa objetividade, né, que nós temos, que limita a atuação, então, dos profissionais da saúde. Né? A partir do momento que nós, então, observamos esses aspectos, né? Ou seja, que nós observamos o que significa e qual a importância, né, dos princípios bioéticos, é onde nós, então, vamos criando essa condição, é onde, então, nós vamos traçando esses limites aí para a atuação médico-profissional. Ou seja, a busca, como eu disse agora há pouco, do equilíbrio, né, entre a autonomia médica e entre a autonomia do paciente. Lembrando ainda que a autonomia médica, né, ela está sempre limitada, ela está sempre ali amparada pela própria autonomia do paciente. Quanto mais autonomia o paciente tem, logicamente menor a autonomia do médico. Quanto menor a autonomia do paciente, maior a autonomia do médico. E é nesse equilíbrio de forças que o médico deve atuar, né? Quanto a pessoa maior e capaz, ele tem autonomia plena, né? A partir do momento em que o médico está ali tratando de incapazes ou de crianças, nós vemos que a autonomia do médico, ela se sobrepõe, né? Sobre adolescentes, nós temos uma autonomia relativa do médico. Então, todos esses aspectos são aí, né, extremamente importantes sobre esse aspecto. São extremamente importantes aí para que nós possamos, então, compreender o que é que significa os princípios bioéticos. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes para que nós possamos compreender, para que nós possamos aí, então, vocês possam, né, na verdade, melhor dizendo,
estar amparados pela lei, né, no limite da atuação profissional. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Esse é um aspecto que está aí, né, e deve ser observado por vocês na atuação profissional. O segundo princípio é o princípio da beneficência, pessoal, como algo, né, que é natural à própria profissão médica, né? O princípio de fazer o bem, de sempre agir ali imbuído em trazer benefícios para o paciente, né? Em nunca fazer o mal. É o critério mais antigo da ética médica, né? Tendo suas raízes na própria origem da medicina. Então, primeiro, o princípio da autonomia. Segundo princípio, o princípio da beneficência. E isso vem, logicamente, aí de acordo com a essência da própria profissão médica. Por este princípio, entende-se que nenhum profissional deve atuar de forma a prejudicar intencionalmente o paciente. Então, ou seja, né, pode haver o prejuízo, como nós já vimos, pode, né, por meio da culpa, por meio da imprudência, imperícia ou negligência. Então, ele pode acontecer. Agora, intencionalmente, de forma dolosa, como nós já estudamos também, não há que se prever aqui, né, infringiria, então, o princípio da beneficência. Né? Além disso, quando nós tratamos do princípio da beneficência, a doutrina traz que o princípio encontra-se a sua substância na máxima de que todo e qualquer tratamento médico deverá ser realizado para o bem dos doentes, conforme os instrumentos à disposição do profissional da saúde. Né? Nosso terceiro princípio, o princípio da justiça. Né? Um princípio talvez mal compreendido, um princípio talvez mal interpretado, né? E eu vou explicar por quê. O princípio da justiça diz que, sobre o aspecto da bioética, todos devem ter acesso, a saúde deve estar à disposição de todos. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Ou seja, é algo que nos traz aqui a máxima também da disposição da justiça. O princípio da justiça, então, no contexto da bioética, aponta para a obrigação de garantir uma distribuição dos bens e dos serviços de saúde de forma justa e equânime, né? E aí surge, né, um fato também extremamente importante, ou seja, surge a questão de que, né, a justiça é aplicada à medicina, a justiça, né, sobre aspectos de que a saúde deve estar à disposição de todos, de forma equânime. Talvez esse seja o termo mais utilizado, porque olha só, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: ele é o reflexo do princípio da justiça, né, do princípio bioético da justiça. Olha só, a saúde é um direito de todos, pessoal. Aquilo que é direito seu, você pode exigir, tá? E ela é um dever do Estado, quer dizer que o Estado deve agir de ofício para garantir a saúde a todos, né? Por meio aí, então, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. O que se questiona, o que se critica muitas vezes no artigo 196 é o termo igualitário, já que nós sabemos que a saúde será oferecida de forma equânime. E equidade e igualdade são coisas diferentes. A igualdade é o acesso. Todos terão acesso igual à saúde, independentemente de qualquer situação. Mas o acesso aos bens e serviços de saúde serão prestados de forma pela equidade. Então, ou seja, quem mais precisa, mais receberá. Quem menos precisa, menos receberá. Esse é o princípio da equidade. Então, dentre os princípios que nós já vimos até agora, princípio da autonomia, princípio da beneficência, princípio da justiça. Quando nós analisamos o princípio da justiça, nós culminamos pela análise do artigo 196 da Constituição Federal,
onde a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças. Não fala aqui que vai eliminar todas as doenças, né? A redução dos riscos e de outros agravos e ao acesso. Pessoal, é acesso. A pessoa pode ter acesso. Não quer dizer que ela terá a prestação de serviços, de benefícios, de forma igualitária. O acesso é igualitário, mas vai usufruir dos bens ali e ações de saúde de forma aplicando ali o conceito da equidade. Então, essa é uma diferença que nós temos. Acesso igualitário, mas vai usar os serviços de saúde pela equidade. Tanto é que a equidade é um dos princípios do SUS, né, da saúde pública no Brasil. Então, é essa caracterização que nós temos que compreender. Quando nós falamos em justiça, significa que todos têm acesso igualitário à saúde. Mas o exercício desse direito ocorre de forma equânime, né? Essa é a distinção que nós temos aí. Nosso quarto e último princípio, né, bioético, o princípio da não maleficência. O médico deve comprometer-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos ao paciente. Você fala, André, mas se eu já estou falando do princípio da beneficência, eu preciso do princípio da não maleficência? É claro que precisa, porque são coisas diferentes, né? O princípio da beneficência é fazer o bem. O princípio da não maleficência, ele tem um outro aspecto. Além de não fazer o mal, né, o pesquisador deve medir os seus atos. Ou seja, o intuito é fazer o bem. Mas será, né, que nesse intuito de fazer o bem, as consequências não serão extremamente gravosas, né? Mas será que no intuito de fazer o bem, outras consequências não terão ali, né, a sobrevir sobre o paciente? Será que esse aspecto é extremamente importante? É claro que é, né? Então, o princípio da não maleficência não está relacionado somente a fazer o mal ou a não fazer o mal. Está relacionado em agir para o bem. Os riscos, os danos não vão se sobrepor aos benefícios, e é isso que tem que ser medido. Ou seja, de tudo que nós já aqui estudamos, os referidos princípios visam aumentar a proteção da relação médico para com o seu paciente, bem como com o ser humano e o meio com que o cerca, de forma a tornar mais responsável a manipulação do meio ambiente como um todo, tendo em vista que as consequências podem ser desastrosas. Mas, e com relação aos animais e plantas, e que não podem exprimir sua vontade, que são tidos pelos seres humanos como objetos propensos à apropriação e à posse? Se o ser humano é o único capaz de cuidar dos demais, é essencial que realmente assuma essa responsabilidade, sob pena de colocar em risco toda a vida no planeta Terra. Então, o aspecto geral é a proteção da vida, né? Da vida, e não é qualquer tipo de vida, é da vida com dignidade. Então, a vida humana com dignidade. Para que a vida humana tenha dignidade, os princípios bioéticos devem ser respeitados, né? Lembrando algo importante. Quando o ser humano nasce com vida, ele adquire personalidade. Ele passa a ser um sujeito de direitos. Enquanto ele está sendo gerado, ele é, na verdade, um sujeito que tem apenas expectativas de direitos, né? Então, durante a gestação, ele tem apenas uma expectativa de direito. Com o nascimento com vida, ou seja, nasceu, respirou, né? Ele acaba adquirindo personalidade, automaticamente adquirindo direitos. Com a morte, a personalidade se extingue, mas, porém, todavia, né, a morte não tira a dignidade da pessoa. Até porque nós temos também crimes que são praticados contra os mortos, né, e crimes que podem ferir a dignidade do morto, né? A pessoa, depois que morre, ela é lembrada pelos seus feitos, né? Ela é lembrada de uma forma honrosa e digna. Então, ou seja, e em razão disso, recentemente nós tivemos aí uma alteração legislativa também
contra algumas ações, contra algumas atitudes que feriam aí a dignidade dos mortos, né? Como, por exemplo, tirar selfie em cenas de acidente, mostrando pessoas mortas, né? Filmar, divulgar imagens de autópsias, né? Como, por exemplo, como aconteceu com o cantor Cristiano Araújo. Então, essas ações hoje, elas são punidas com mais rigorosidade, né? A pessoa em vida ou a pessoa em morte, ela tem essa proteção legal, né? Nós temos também aí uma informação, né? Uma notícia que foi veiculada de uma estudante de medicina, né? Não lembro agora aqui o estado, em que ela fez uma selfie com uma paciente agonizando ao fundo e ainda fez ali uma brincadeira, né? Logicamente, de extremo mau gosto. Então, são essas ações que são reprimidas ali pelos princípios bioéticos e pela própria lei, né? Aplicando punições a essas pessoas que infringirem a legislação que está embasada nos princípios. Como o foco de proteção aqui é a vida, nós não poderíamos deixar de ler o artigo 5º da Constituição Federal, principalmente no seu caput, né, que diz que a vida é um direito fundamental garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e, para tanto, aponta um rol imenso de direitos fundamentais que visam a proteção da vida e a efetivação da vida com dignidade. Também recomendo a leitura aí, né? Pesquisem no Google Constituição Federal, localizem o artigo 5º e leiam ele na íntegra. Vocês vão ver todos os direitos que estão relacionados à dignidade da vida humana, né? E então, sobre esses aspectos é que nós então observamos aí aquilo que a doutrina trata sobre esse tema, né? Falar sobre a dignidade, né, nos termos até do Código de Nuremberg, que eu li para vocês aqui na íntegra, sobre o ser humano é fácil, né? O ser humano tem esse poder de decisão, tem esse discernimento quanto ao que lhe será feito, né? Algumas dúvidas ainda restam com relação aos animais e vegetais, né? E aí é onde a doutrina vem e diz o seguinte: as indagações sobre o vocábulo vida apontam para a sua derivação do grego, bios, ou da sua origem latina, vita. Ao que parece, a locução foi disseminada na antiguidade pelos povos da Europa Ocidental, usando para identificar aquilo que possuía movimento. E a vida não para, né? E a vida evolui, e as técnicas evoluem, e nós evoluímos, né? Talvez aquilo que vocês estão aprendendo daqui a pouco muda, e nós temos que acompanhar essas mudanças. Para o loureiro, a vida é o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano, que se vincula ao direito de nascer e de permanecer vivo, sendo a vida a fonte primária de todos os demais direitos. Cabe a todos os profissionais, principalmente aos de saúde, à sociedade de forma geral e ao ente estatal, a proteção da vida em todas as suas formas. Então, sobre todos esses aspectos, analisando a essência, analisando a origem dos princípios bioéticos, é onde limita a atuação profissional. A medicina como direito está intimamente ligada à vida humana e, como tal, deve se adequar, evoluir e modificar, a fim de atender da melhor forma possível os anseios sociais. Os profissionais da saúde devem respeitar e informar o paciente de seu estado de saúde, bem como quais os procedimentos que serão utilizados. E caso o paciente se recuse a receber todo ou parte da intervenção, deve ter sua vontade respeitada pela família e o profissional. É lógico, e é o que eu disse para vocês, se preservem, né? Se cuidem profissionalmente. Ou seja, façam com que essa informação chegue de forma clara ao paciente. Documente essa informação, né? E para isso, nós temos, logicamente, aí essas limitações, seja pelo Código de Ética Médica, seja de acordo com algumas resoluções. Por exemplo, a Resolução 196 de 96 do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro estabelece que todo projeto de pesquisa que envolva direta ou indiretamente seres humanos deve ter seus aspectos éticos apreciados por um comitê de ética em pesquisa, e que toda instituição onde essas pesquisas são realizadas deve constituir um comitê,
seja um hospital, uma instituição de ensino e pesquisa. Então, a Universidade do Brasil tem o CEP, né? E todas as pesquisas que são realizadas, que são submetidas ao CONEP, o CEP deve, então, emitir o seu parecer. Temos ainda aqui a resolução 1789 de 2006 do Conselho Federal de Medicina. E olha só, para aqueles que não respeitam os princípios, para aqueles que não respeitam as resoluções, para aqueles que não respeitam a lei, existem punições, pessoal. E por mais que o grande objetivo de vocês não seja o estudo da lei, né? Mas a própria Constituição Federal diz: ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Ninguém pode lá no futuro errar e dizer: olha, eu não sabia que a lei proibia. E isso não é desculpa. Não é desculpa, isso não vai te eximir da sua responsabilidade. Ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Por mais que nem todos sejam formados em direito. Então, a justiça também é um direito fundamental, né? A justiça também é um direito social que todos têm acesso. Todos têm acesso a um advogado, particular ou gratuito, e ninguém vai poder, como eu disse, alegar aí ignorância da lei, né? Essa resolução do CFM, a 1789 de 2006, diz que os conselheiros de medicina poderão, por decisão mínima de 11 votos, favoráveis nos conselhos regionais e de 15 no Conselho Federal, e com parecer fundamentado do conselheiro sindicante, interditar cautelarmente o exercício profissional de médico, cuja ação ou omissão decorrentes da sua profissão esteja notoriamente prejudicando gravemente a população, ou na iminência de o fazê-lo, pessoal. Essa resolução do CFM, ela é muito pertinente, né, e atual, né? Quando médicos indicam, por exemplo, aí tratamentos não cientificamente reconhecidos, por exemplo, em razão da pandemia do Covid-19. Esses médicos, nada impediria que eles fossem cautelarmente interditados na sua atuação profissional, né? Então, olha aí como isso é extremamente grave, né? Médicos interditados, desde que eles não tenham a cassação do seu exercício profissional, eles podem requerer a reabilitação profissional. Médicos interditados podem requerer a reabilitação profissional, conforme aí, né, a resolução 2023 de 2013, que diz, olha só, pessoal, não é nada leve, não é nada simples. Decorridos 8 anos após o cumprimento da pena, e sem que tenha sofrido qualquer outra penalidade ético-disciplinar, poderá o médico requerer a sua reabilitação ao Conselho Regional de Medicina, onde está inscrito, com a retirada dos apontamentos referentes às condenações anteriores. Parágrafo único. Exclui-se da concessão do benefício do caput deste artigo o médico punido com pena de cassação do exercício profissional. Significa dizer que, em última hipótese, vai perder o seu diploma. Não consegue mais a reabilitação. Então, nessa condição da cassação, né, do exercício profissional, não cabe reabilitação. Na hipótese de suspensão, na hipótese de aplicação de penas de interdição do exercício da medicina, pode requerer a reabilitação, decorridos 8 anos após o cumprimento da pena. Então, quer dizer que ele vai cumprir a pena, vai ficar 8 anos sem poder exercer sua profissão, e só depois, caso ele não tenha tido nenhuma outra condenação ético-disciplinar, é que ele pode requerer a sua reabilitação, ou seja, voltar a exercer a sua profissão. Todo profissional é regido por normas legais, e vocês, na área da saúde, não são diferentes. Bem como resoluções do Conselho Federal e Regional de Medicina, a fim de evitar violações e abusos no atendimento para com pacientes. Pessoal, aqui é importante fazer uma ressalva que vocês terão as regras gerais do Conselho Federal e vocês terão regras próprias regionais. Então, dependendo do estado em que você atue, você deve buscar o conhecimento de regras próprias daquele Conselho Regional de Medicina e não apenas atuar sobre o manto aí do Conselho Federal. Então, é importante que vocês tenham sempre aí as regras nacionais e as regras, né, dos conselhos regionais de medicina. E aí, pessoal, nós caminhamos então para a conclusão da nossa aula, né? Já falamos bastante sobre toda a responsabilidade
realidade, o conceito, a história e quais são os princípios bioéticos, né? E o Jonas, ele diz aí que logo arriscar aquilo que é meu significa sempre arriscar também algo que pertence ao outro e sobre o qual, a rigor, não tenho nenhum direito. Ele está falando sobre a vida, sobre o direito alheio. Então nós vamos concluindo aqui a nossa aula, né, dizendo que os princípios bioéticos fazem parte daquilo que é inerente, daquilo que é mais importante ao profissional da saúde. Que o direito e a medicina são ciências muito antigas, datam desde a origem dos tempos e seus estudos possibilitam a evolução e o aprimoramento social, né? E o médico deve atuar a fim de que nenhum direito do paciente seja violado. O biodireito é uma ramificação do direito, que juntamente com outras ciências, e dentre elas a medicina, busca encontrar soluções para contrabalancear problemas oriundos dos conflitos entre a necessidade de evolução científica e a atuação e intervenção humana, que deve acontecer sem que haja violação dos direitos fundamentais. E por fim, eu deixo essa mensagem. Hoje é latente a necessidade de se ter responsabilidade, não apenas para com o presente, mas sim com o futuro, a fim de que possa de fato existir. Então, pessoal, aqui eu concluo, né, a minha exposição teórica. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram se manifestar, né, eu estou aqui à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Mais uma vez, vocês têm aí até às 11h40 para responder ao questionário, ao formulário referente à aula de hoje, né? Eu já recebi aqui uma informação pelo Classroom, né, de alguns alunos, de uma aluna que tem com inconsistência na internet. E depois eu vou ver, então, para estar aí em algumas situações excepcionais, autorizando que o aluno responda posteriormente. Aqueles que noticiarem algum problema, alguma intercorrência, eles poderão responder posteriormente. Será considerada aqui a resposta após as 11h40, mas somente para essas excepcionalidades. Para os demais, devem responder o questionário até as 11h40, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário? Não, professor, tranquilo. Maravilha, pessoal. Então, muito obrigado, né? Desejo a todos muita saúde, que tenham um final de semana abençoado, que possam também descansar, que possam estar com as suas famílias, que possam fazer atividade física, possam, principalmente, né, colocar aí, né, relaxar, possam tirar o peso de uma semana para que nós possamos aí, na segunda-feira, iniciar tudo novamente. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.